Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir no Salmo 121. Salmo 121. Nós vamos meditar nessa noite sobre o cuidado de Deus conosco. O nosso tema é Deus cuida de nós. Salmo 121. Vamos ler. Salmo 121, está aí. Deus, o fiel guarda dos homens, cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Eu queria aproveitar e pedir que você fizesse uma oração aí pela nossa irmã Catrine. Talvez essa semana ela já está próxima de ganhar neném. O médico falou que talvez até quinta-feira pode ganhar, se nós vamos fazer um parto induzido. Então eu queria que tirasse esse tempo para orar. Ore pela mensagem, ore pela minha vida, pelo Ministério de Louvor e ore também pela nossa irmã Catrine, que está nos últimos dias aí da sua gravidez. Senhor Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Realmente nós confessamos, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Agradecemos muito ao Senhor pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, que tem se esforçado, dedicado, tem sido uma grande bênção para as nossas almas na condução da adoração ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida seminarista básica que tem nos ajudado. Agradecemos ao Senhor por esse momento, pela live, pela oportunidade, pelo presbiteriano. E agradecemos ao Senhor pela vida da Catrine e o bebê que está em seu ventre. Suplicamos ao Senhor que abençoe a Catrine, abençoe os médicos em todos os procedimentos, que essa criança possa nascer saudável, possa trazer alegria para a Catrine e sua família e para todos nós também. Em nome de Jesus, nós submetemos ao Senhor as nossas vidas, de maneira especial essa mensagem nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a graça de Deus envolve todo mundo, toda a terra, em todo o tempo, todas as épocas, todas as pessoas, desde Adão e Eva até a morte de Jesus. O que sustenta o mundo, o que sustenta a humanidade é a graça de Deus. A graça de Deus é a única causa de a humanidade permanecer até hoje. Por que estou falando isso? Olha, a humanidade já passou por dilúvio, pandemias, guerras e mais guerras, violência, opressões, tragédias, terremotos, maremotos, tsunamis. São tantas coisas que já aconteceram sobre a humanidade que, se não fosse a graça de Deus, a humanidade já tinha se extinguido. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui. Vivemos todas essas tristezas e tragédias, mas permanecemos firmes, sustentados pela graça de Deus. Toda a humanidade, todas as pessoas, tudo que existe, só existe tão somente por causa da graça de Deus. E aí, nós chegamos a um outro ponto mais específico ainda. Além dessa graça comum que sustenta toda a história humana, também tem uma graça especial. Aquelas pessoas que já receberam Jesus como Salvador, como Senhor, já passaram por arrependimento, já obtiveram a fé que vem do Senhor. Essas pessoas, além da graça comum, elas são alvos de uma graça especial. Qual seja? O cuidado de Deus
todos os dias, dia e noite, aqueles que são convertidos, regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, além da graça comum que sustenta toda a humanidade, crentes e incrédulos, além dessa graça comum, aqueles que têm Jesus também são alvos de uma graça especial, que é o cuidado de Deus. Ou seja, existe a graça comum que sustenta toda a humanidade. Sem ela, a humanidade teria acabado. E existe a graça especial, que é concedida àqueles que são os eleitos de Deus, aqueles que um dia abriram o coração, receberam Jesus. Além da graça comum, tem essa graça especial. A graça especial, ela começa com a eleição divina, o chamado de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus, ouve o chamado de Deus, abre o coração, né? Deus lhe concede arrependimento, fé, e aí essa graça especial torna real na vida dos seus eleitos. Veja bem, a graça comum é para toda a humanidade em todo o tempo, é a razão da humanidade continuar existindo. A graça especial é apenas para os eleitos de Deus. E essa graça especial traz para nós também isso aqui, o cuidado de Deus para conosco. Nem todos são alvo desse cuidado especial, mas todos quantos receberam Jesus, se tornaram filhos de Deus, são alvos desse cuidado especial. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre esse cuidado de Deus, sobre aqueles que receberam Jesus, se tornaram filhos de Deus e agora vivemos nesse mundo, ok? Os Salmos, ele tem uma peculiaridade muito interessante. O livro de Salmos é o retrato da alma dos cristãos durante um período da história. Então aqui tem várias pessoas de várias épocas que um dia passaram por uma crise, um momento de sofrimento, um momento de opressão, de perseguição, um momento de crise existencial, e essas pessoas buscaram a Deus, se entregaram a Deus, se derramaram diante de Deus, abriram a alma diante de Deus, e Deus os atendeu. Então essas pessoas escreveram salmos, que é o extravasamento da alma da pessoa no momento de grande sofrimento, que buscou a Deus, foi atendido e socorrido por Deus. O Salmo 121 também. Ele passou uma crise, buscou a Deus, Deus atendeu, Deus socorreu, e aí ele escreveu esse salmo como um relato da fé dele. Então o Salmo 121 é o relato de alguém que um dia abriu a alma diante de Deus, buscou a Deus no momento de grande dificuldade, Deus ouviu, e agora ele relatou isso no Salmo 121. Então o livro de Salmos tem essa peculiaridade. Não são capítulos sequenciais, são um ajuntamento de várias histórias, vários momentos de vários cristãos do Antigo Testamento compuseram salmos. Então tem salmos aqui de datas as mais variadas, as pessoas mais variadas que fizeram essa coletânea de salmos e colocaram dentro do livro chamado Salmos, ok? Então nós vamos pensar hoje sobre o Salmo 121. Então eu queria compartilhar com os irmãos aí, ó, 3 perspectivas aí do cuidado divino. Primeiro está aí no versículo 1 e versículo 2, né? Ele começa com uma pergunta retórica, olha aí: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta e ele mesmo dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, em primeiro lugar, o cuidado de Deus, a gente tem que entender quem é Deus. Quem é Deus? Aqui ele faz a pergunta, né, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de necessidade: de onde virá o meu socorro? E ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. Então ele faz a pergunta, ele responde, né, e ele afirma para nós: este Deus é o meu socorro.
Mas, quando a gente lê, e a gente pensa na nossa crise, nós pensamos no que nós estamos vivendo hoje, na nossa família, na nossa vida financeira, a gente pensa no nosso emprego, no desemprego, a gente pensa numa enfermidade. Duas perguntas vêm à minha mente, e possivelmente muitos de vocês talvez possam ter essas duas perguntas nas suas mentes. Primeiro, será que Deus tem poder para nos socorrer em todas essas situações? Será que Deus tem poder para nos socorrer em quaisquer situações? Será que além da situação do salmista, uma outra situação no nosso tempo, 4.000 anos depois, será que este Deus do salmista, ele é poderoso para nos socorrer em qualquer tempo, qualquer época, qualquer situação, qualquer necessidade, qualquer dificuldade? Será que esse Deus é poderoso para nos socorrer? Essa é a primeira pergunta que vem na minha mente. Mas além dessa pergunta, vem outra pergunta para nós aqui. Caso esse Deus do salmista tenha poder para socorrer, será que ele se importa? Será que Deus se importa comigo, com os meus problemas, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, as minhas enfermidades? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa contigo? Será que Deus se importa com o nosso problema? Será que Ele nos ama, como nós cantamos, a ponto de se envolver nas nossas necessidades e dificuldades? Então a primeira pergunta, será que Ele tem poder para socorrer qualquer pessoa em qualquer época, em qualquer necessidade? E a segunda pergunta, se esse Deus tem poder, será que Ele se importa? Será que Ele ama? Será que Ele tem interesse em intervir na nossa situação? O salmista pergunta e o salmista responde. Nós estamos aqui para compartilhar o que a palavra diz, ok? E o salmista vai afirmar isso. Deus tem poder para intervir na nossa situação, qualquer situação, em qualquer época. E Deus nos ama, se importa e intervém na nossa necessidade. Pastor, onde o senhor viu isso aí? Vamos para o texto aí, olha aí. Então repara só o seguinte, ele faz a pergunta, eleva os olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? Aí ele dá uma resposta dupla. O meu socorro vem do Senhor. Essa palavra aí está na minha Bíblia, está aqui em maiúsculo. Senhor aqui não é uma pessoa apenas com uma reverência. Senhor aqui significa o soberano Criador dos céus, da terra e todo o universo e tudo que nele está. Ou seja, essa palavra nos remete, essa palavra nos aponta para a pessoa a qual ele busca socorro. Está me entendendo? Então a resposta é: Deus tem todo o poder, porque Ele é o Deus criador de todo o universo, e um Deus que criou a terra, criou o mar, criou o céu, criou o ar, tudo que neles existe, todo o universo. Um Deus criador, onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem poder para interferir em qualquer situação, em qualquer época, de qualquer pessoa, em qualquer circunstância que o buscar pedindo socorro. Percebeu? Veja bem, o que eu estou tentando explicar. Se Deus tem poder para criar o universo, será que Ele não teria poder para resolver um problema de emprego, uma enfermidade, a sua necessidade? Será a sua necessidade difícil demais para o Senhor, Criador dos céus e da terra? O salmista está afirmando que esse Deus é o socorro dele. O socorro do salmista não está no pastor, não está no padre, não está no político. O socorro do salmista não está em uma pessoa, por mais importante que seja. O socorro do salmista, ele afirma, está no Senhor,
Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente. É esse Deus que é o socorro do salmista. E aí, irmãos, existe coisa difícil demais para Deus? Será que a nossa necessidade é difícil demais para Deus? Nós vamos caminhar, vamos desenvolver mais, e vocês vão ver que, por maior que seja a minha necessidade, a sua necessidade, as nossas dificuldades, diante de Deus, isso não é nada. Porque Ele tem controle soberano sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, será que Deus tem poder? Sim, Deus tem poder. Ele criou tudo e Ele é onipotente, poderoso para nos socorrer nas nossas necessidades. Aí vamos para a segunda pergunta. Bom, Deus tem poder, mas será que Ele me ama o suficiente para intervir na minha história, suprir a minha necessidade, me livrar dessa dificuldade? Será que Ele me ama? Será que Ele se importa? E aí, irmãos, a resposta também é sim. Deus tem poder e Deus se importa. Por maior que seja a sua necessidade, Deus tem poder para resolver. E por mais estranha que seja a sua necessidade, Deus se importa com o que você está passando. E Ele intervém na nossa necessidade. Romanos 5, versículo 8, é um versículo que o apóstolo Paulo colocou, inspirado pelo Espírito Santo, que responde tudo. Fala assim, olha: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você pergunta, será que Deus me ama? Deus já provou que te ama, permitindo que o único Filho de Deus, o unigênito de Deus, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, morreu na cruz para pagar a minha dívida, pagar a sua dívida, né? E essa é a maior prova de amor que pode existir. A Bíblia fala assim: dificilmente alguém morreria por injusto. Pode ser que alguém morreria por um amigo, alguém justo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Quando nós não queríamos nada com Deus, Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e dar uma prova cabal, definitiva, de que Ele nos ama e Ele se importa e Ele está disposto a intervir na nossa história. Ok? Então, pastor, por que eu conheço casos de pessoas que oraram, clamaram, buscaram a Deus e não mudou a história? Segura essa pergunta aí. No último ponto eu vou responder essa pergunta. Por que nem todas as pessoas que buscam o socorro de Deus são atendidas como elas querem, gostariam ou esperavam que fosse atendida? No terceiro ponto eu vou responder isso. Por enquanto, eu quero que você entenda isso. O Criador de tudo e de todos, o Deus onipotente, tem poder para resolver o seu problema. Ele te ama e Ele se importa e Ele intervém na nossa história quando nós o buscamos pedindo socorro. O nosso socorro está em alguém que pode e quer intervir na nossa história. Ok? Olha um detalhe, olha o Salmo 91. O Salmo 91, versículo 10 e 11. Olha como o salmista coloca. Salmo 91, versículo 10 e 11 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas pastor, eu conheço pessoas, talvez até você está me ouvindo, pessoas que
que clamaram, buscaram o socorro de Deus em situações de grande necessidade, tristeza, calamidade, e não foram socorridas. Calma, segura para o terceiro ponto. No terceiro ponto nós vamos responder tudo isso. Mas por enquanto eu quero que você guarde isso. Quem é Deus? É o Deus onipotente, todo-poderoso, que intervém na nossa história, disposto a agir e mudar a nossa história quando nós buscamos por socorro. Na Bíblia, e eu diria na história da igreja, nós temos muitos exemplos disso. Lembra do dilúvio? O dilúvio inundou toda a terra sem exceção. Mas Noé buscou a Deus. E Noé foi salvo, livrado, juntamente com a sua família. Tem o exemplo de Daniel. Daniel foi jogado numa cova de leões famintos, mas buscou a Deus e Deus o socorreu e o livrou. Tem o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também buscaram a Deus, se entregaram na mão de Deus e foram livrados de uma fornalha ardente. Tem vários exemplos de pessoas em situações extremas que buscaram o socorro de Deus e Deus interviu. O nosso Deus é um Deus que se importa, é um Deus que intervém quando buscaram por socorro. Ok? Então vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, olha, no versículo aí, versículo 3, versículo 4. Então, o primeiro ponto, ele busca o socorro de Deus. E esse Deus é um Deus que tem poder e ama a ponto de intervir e socorrer. No segundo ponto aqui, olha, versículo 3, versículo 4. Diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, Deus mantém uma vigilância contínua, perpétua, sobre aqueles que o servem, sobre os seus eleitos. Então, o nosso segundo ponto aqui, esse Deus todo-poderoso, onipotente, que ama e intervém, também é um Deus que vigia, mantém uma vigilância constante sobre o seu povo. Ele usa aqui, olha, a metáfora aqui, não dormitará aquele que te guarda. Naquela época, um guarda era uma coisa muito diferente de hoje. Eu diria uma coisa mais forte e mais ampla. Naquela época, as cidades eram todas muradas e havia constantes guerras inimigas, povos vizinhos tentando dominar uns aos outros. Então a sentinela ficava ali de dia e de noite. Em tempos de guerra, em tempos de paz, a sentinela estava ali. Não podia dormir, mas é muito provável que muitas delas às vezes acabavam cochilando, colocando em risco a própria cidade. Ele usa esse exemplo para trazer para nós uma sentinela, por mais que ela se esforce, por mais dedicada que ela seja, ela corre o risco de cochilar no seu posto de vigia. Mas Deus não é assim. A Bíblia nos diz que Deus está sempre atento e pronto para socorrer as pessoas em situações, horários, lugares improváveis, inusitados, aonde você estiver. Buscou o socorro de Deus? Deus está pronto nos lugares mais inimagináveis. Quer ver exemplos na Bíblia? A Bíblia diz que certa feita os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, o mar estava revolto, Jesus cochilava, mas Deus estava ativo. E aí eles falaram assim: será que o Senhor não se importa? Na mesma hora Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu as águas, o mar, a tempestade, tudo se fez calmo. Ele deu uma prova ali. Deus se importa. Na mente dos discípulos está: será que Ele não se importa o que nós estamos passando? E
Na mesma hora ele levantou e consertou a situação. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo, os discípulos estavam no meio do mar, era alta madrugada. Alta madrugada, horário que todos estariam dormindo. E diz a Bíblia que Jesus foi ao seu encontro, ao encontro dos discípulos, alta madrugada, para socorrê-los. Quer ver um exemplo mais forte? E aí a gente fecha essa questão aqui. Lázaro. Diz a Bíblia que Lázaro era amigo de Jesus, estava morto, enterrado, sepultado, 4 dias, cheirava mal. Mas as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, clamaram ao Senhor, buscaram o socorro do Senhor. Quem poderia ser feito? Ele já estava morto, enterrado, sepultado, mas as irmãs clamaram ao Senhor. Teoricamente, era uma causa perdida. Ele já tinha morrido, já estava enterrado há 4 dias. Mas elas clamaram ao Senhor, buscaram o socorro do Senhor, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi lá na catacumba, na tumba, chamou Lázaro, e Lázaro saiu para fora. Depois de 4 dias, sepultado e enterrado, cheirava mal. Irmãos, estão entendendo onde eu quero chegar? Deus é onipotente, Deus se importa quando nós buscamos o socorro. Deus está sempre atento, sempre vigilante, sempre pronto, ainda que haja um local inusitado, ainda que seja uma situação improvável, Deus intervém, pronto para socorrer aqueles que buscam o socorro de Deus. O nosso texto aqui diz que ele não dormita, ele não dorme, ele não cochila, ele não cansa. Deus não precisa descansar. Deus não precisa dormir. Isaías 64,4 tem um versículo que eu gosto demais. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus não precisa descansar. Às vezes nós precisamos dormir, mas Deus continua numa vigilância contínua e perpétua. Ele tem poder, Ele nos ama, Ele está vigilante de forma contínua, perpétua. O tempo todo Ele está ali atento para as nossas necessidades. Irmãos, é interessante a gente observar um detalhe aqui no contexto. Naquela época, não sei se todos sabem, mas era comum o conceito entre os povos pagãos que os deuses pagãos, eles precisavam descansar. Às vezes eles precisavam dormir. Lembra do profeta Elias, quando ele confrontou os 450 profetas de Baal? E aí Elias falava o quê? Grita mais alto, talvez o seu Deus Baal esteja dormindo. Então os pagãos acreditavam que os deuses pagãos também cansavam, também dormiam e precisavam de descanso, de restauração física. O nosso Deus não é assim. Ele tem todo o poder do céu e da terra, Ele nos ama, Ele se importa, Ele está atento 24 horas. Eu diria mais, às vezes a gente nem sabe da nossa necessidade e Deus já está agindo, trabalhando em favor daqueles que esperam. Eu sei que nós vivemos uma época de grande preocupação. Pandemia, crise, economia, desemprego, enfermidade, problemas familiares. Parece que tudo acumulou de uma vez. Mas Deus já estava ciente, consciente, onisciente de
toda essa situação, a nós só cabe buscar o socorro de Deus. Eu já ouvi pessoas falando: ah, pastor, Deus tem poder mesmo, Ele é o Criador dos céus, da terra, de todo o universo, mas Deus decepcionou com a terra. Afinal, tantas guerras, mau uso da natureza, tanta coisa ruim, Deus se frustrou, Deus se decepcionou, Deus não se importa mais, Deus abandonou a terra. Não é verdade. Deus continua presente, onisciente, agindo e socorrendo aqueles que o buscam. Ok? E o último aí, para a gente fechar, do versículo 5 até o versículo 8. Então, primeiro, quem é Deus? Senhor onipotente e todo-poderoso, e se importa conosco. Segundo, esse Deus onipotente, amoroso e que se importa, Ele está com uma vigilância 24 horas sobre as nossas necessidades. Ainda a necessidade nem chegou à minha vida e Deus já está preocupado para suprir. Ok? Preocupado no sentido de resolver. No versículo 5 a 8, aí o encerramento. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Repara a ênfase que o salmista dá. Não é qualquer pessoa. É o Senhor, o Criador. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus tem poder, Deus nos ama, Deus se importa, Deus não cansa, Deus não cochila, Deus não vacila, Deus não abandonou a terra. Deus cuida de nós. Este é o nosso tempo. Isso eu queria que você guardasse nessa mente, no seu coração, na sua mente. Deus cuida de nós. Ele sempre vai cuidar de nós. Ele sempre está pronto para socorrer aqueles que o buscam em qualquer situação, em qualquer probabilidade, por mais inusitada que seja, em qualquer área. Se você buscar a Deus, Deus vai te socorrer. E aí, a gente vai lá para Hebreus 13:5, que diz assim: Deus fala: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, nós sabemos que o ser humano não é assim. E às vezes nós fazemos inconscientemente essa transposição para Deus. Nós sabemos que por mais que uma pessoa goste de nós, nem sempre é garantia que ela nunca vai nos abandonar. Por mais que um pastor ame a sua ovelha, nós sabemos que tem pastores que abandonam as ovelhas. Há muitas situações no dia a dia que fazem a gente perceber isso. Pessoas abandonando pessoas. Egoísmo. E por aí afora. Mas Deus não é assim. A promessa de Deus é: nunca jamais te abandonarei. Não importa qual a sua necessidade, não importa qual a sua dificuldade, não importa qual clamor está no seu coração nessa noite. O que importa é a palavra de Deus: nunca jamais te abandonarei. Deus sempre cuida de nós. Presta atenção: Deus cuida de nós constantemente, pessoalmente, fisicamente, moralmente, espiritualmente, psicologicamente, diariamente, eternamente. Deus cuida de nós. Não há nenhum momento, nenhuma situação, nenhuma causa, nenhum motivo que faça Deus parar de cuidar de nós. Mas pastor, por que às vezes nós passamos situações complicadas, oramos, clamamos, buscamos o socorro de Deus e não acontece nada? Tem 3 respostas bíblicas para isso. Porque às vezes pessoas em situações de dificuldades buscam o socorro de Deus e não acontece nada, ou não acontece da forma ou na hora que a pessoa quer. A Bíblia tem a falar sobre isso. Às vezes
pode ser que Deus está te levando para uma provação. O que é uma provação? É um meio de Deus nos treinar, nos provar, nos testar, nos amadurecer, para que lá na frente Ele possa nos usar de uma forma que a gente não imagina. Lembra de José do Egito? José do Egito foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi esquecido na cadeia, 13 anos de provações. Humanamente, na perspectiva de José, inexplicável. Mas Deus tinha planos para José lá na frente, que aquele processo era importante, era essencial para que Deus pudesse usar José lá na frente para preservar o povo de Deus. Então, tem situações na vida que acontecem de nós buscarmos o socorro de Deus. Deus não resolve imediatamente, porque Ele está testando, provando, nos amadurecendo para o futuro. Tem outra questão também. Às vezes Deus não nos socorre em alguns momentos da vida, que a gente busca o socorro de Deus, porque Ele está nos disciplinando. Provação é teste, é treinamento, amadurecimento. Disciplina é correção, purificação, tirar das arestas, peneirando a gente. Então, tem situação na nossa vida que nós passamos, buscamos o socorro de Deus, e Deus deixa a gente passar aquela situação até o final, porque é um momento de disciplina de Deus. A Bíblia diz: qual pai que ama o seu filho que não corrige? A prova do amor de Deus para nós é que Ele nos corrige quando nós erramos, falhamos, desviamos. Lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus estava ali compartilhando, falando que ia morrer, Pedro falou com Jesus. Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás me pediu autorização para te peneirar, e eu permiti. Era uma forma de Deus disciplinar Pedro, para que depois Pedro fosse usado de uma forma mais poderosa. É como lapidar o diamante, é como peneirar as impurezas. Tem exemplo também de vários outros aí, mas fique por aí. Provação, treinamento, teste para nos usar no futuro de uma forma melhor. Disciplina é correção, acerto, tirar as arestas, peneirar a gente, para que nós ficamos aptos a sermos melhor usados também. E tem mais uma forma também. Às vezes acontecem situações na nossa vida, nós buscamos socorro de Deus e a gente não é socorrido imediatamente, porque às vezes tem coisas, irmãos, que são mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Quando Deus tem um plano muito maior, muito além da nossa compreensão, muito além da nossa imaginação, que não adianta Ele explicar para nós, que a nossa mente não vai entender. Às vezes é provação, às vezes é disciplina, e às vezes nós estamos vivendo uma situação que só Deus sabe o propósito daquilo. Então, essas três são exceções, com relação a essa de mistério. Por exemplo, Jesus no Getsemane, Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que estava para acontecer com Jesus era algo inimaginável, que ia afetar toda a humanidade, desde Adão e Eva até a morte de Jesus, até a morte do último homem que veio antes da vida de Jesus. Então era uma situação inexplicável humanamente falando. Olha o exemplo de Jó. Em que Jó precisava amadurecer mais? Qual era o pecado de Jó? A Bíblia diz: Jó era homem íntegro, reto,
temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Jó perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde. Foi uma disciplina, provação, foi tudo junto, mas no final, aquilo tudo fazia parte de um grande mistério de Deus. Um diálogo entre Deus e Satanás. Nós conhecemos que está registrado, mas que a gente não entende. Os teólogos até tentam explicar, mas só Deus para explicar a situação de Jó. Aprendemos a paciência, a fé, a perseverança, mas é algo que não tem explicação humanamente falando. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Isso é exceção. Via de regra, quando você buscar o socorro de Deus, clamar a Deus, o nosso Deus é onipotente, vai te socorrer em qualquer tipo de necessidade ou circunstância, porque Ele ama, porque Ele intervém, Ele não está distante. Ele se importa conosco, e Ele cuida de nós, e prometeu nunca jamais nos abandonar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Irmãos, nós não sabemos o que nos aguarda no futuro, mas nós sabemos quem é que cuida do nosso futuro. Deus, Criador dos céus, da terra, Senhor de todo o universo, onipotente e que nos ama e importa. Nós não sabemos o que irá nos acontecer amanhã. Definitivamente, vivemos uma época que não é boa. As perspectivas na área da saúde não são boas, as perspectivas na área da economia não são boas, mas Deus cuida de nós. Qual é o nosso desafio? Nos apegar a Deus, nos entregar a Deus, confiar em Deus, depender totalmente de Deus, através de Jesus Cristo, receber Jesus no coração pela fé, entregar a nossa vida para Jesus e confiar em Deus. Não sei o que vai me acontecer amanhã, mas eu sei que o meu Deus é onipotente e que Ele se importa com a minha necessidade e com a minha dificuldade. Ok? Então o desafio nosso é entregar a vida para Jesus e dependência total de Deus. Amém? Qual é a sua necessidade nessa noite? Família, finanças, emprego, saúde. Qual é a sua necessidade? Deus sabe, Deus conhece, Deus se importa, Deus tem poder para te livrar, para te socorrer nessa necessidade. Então, eu queria te convidar a fechar seus olhos e colocar na sua mente, no seu coração, em Deus, entregar nas mãos dele aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te deixado ansioso, preocupado, a sua necessidade. Confie em Deus, entrega nas mãos de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas da tribulação. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. O nosso socorro está no Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Entendemos, reconhecemos a onipotência do Senhor e que o Senhor nos ama. A maior prova foi Jesus ter morrido em nosso lugar para nos salvar, nos substituir ali na cruz. Também entendemos que o Senhor se importa definitivamente com a nossa necessidade e tem poder para nos socorrer na nossa necessidade. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, muito mais dependentes do que nós mesmos conseguimos imaginar. Em Ti está o sustento de toda a terra e o universo, e em Ti está a nossa confiança plenamente. E nós suplicamos agora: socorre-nos, ó Deus, na nossa necessidade. Socorre aqueles que estão com problemas familiares, aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que têm problemas de enfermidade, aqueles que estão com ansiedade. Cada necessidade de cada pessoa que está agora na sua mente, no seu coração, nós suplicamos:
socorre-nos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, nos substituiu na cruz, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, onipotente, que nos ama e se importa conosco, e o poder e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, sobre cada pessoa, até os confins da terra, hoje até a volta de Jesus. Amém.